Em 21 de dezembro de 1971, um hospital em Kirkuk, no Iraque, admitiu um paciente que sofria de uma série de sintomas estranhos. Ele estava sentindo dormência nas mãos e nos pés, escurecimento nas bordas da visão, instabilidade e tremores. Os sintomas do paciente estavam piorando e ele não estava sozinho. Nos dias seguintes, dezenas de outras pessoas com os mesmos sintomas estranhos foram internadas no hospital. Tornou-se claro que aquele não era um caso isolado, mas algo muito mais sinistro. Uma epidemia ou talvez um envenenamento em massa. Em poucas semanas, mais de 400 pessoas estariam mortas e milhares permanentemente feridas, enquanto as autoridades ainda pareciam incertas quanto à causa. A década de 1960 foi difícil para muitos cidadãos iraquianos. A instabilidade política e econômica, combinada com uma série de secas, criou uma grave escassez de alimentos, especialmente severa em regiões remotas do país. De fato, a situação era tão desesperadora que os agricultores haviam recorrido a comer grãos que tinham comprado para plantio, apenas para manter a si mesmos e as suas famílias vivos. Isso, é claro, só contribuiu para colheitas ruins no futuro. Para remediar esse problema, o governo do Iraque decidiu importar uma grande quantidade de grãos para plantio, na esperança de que uma colheita abundante colocasse o país no caminho de uma melhor segurança alimentar. Após algumas negociações, o governo conseguiu fechar o que parecia um excelente acordo com uma empresa americana, a Cargill Company. Era um negócio grande, tão grande na verdade, que a Cargill enviou um representante para visitar pessoalmente o Iraque e agradecer ao governo. No total, 73 milhões de quilogramas, ou 73 mil toneladas de trigo, e 22 milhões de quilogramas, ou 22 mil toneladas de cevada, seriam enviados ao Iraque. O trigo vinha dos Estados Unidos e a cevada de uma instalação no México. Os compradores iraquianos previram um problema. Esses grãos essenciais eram propensos a desenvolver mofo durante o transporte. Para evitar o cenário desastroso de o produto chegar estragado, eles insistiram que fosse usado um fungicida. O fungicida escolhido foi o metilmercúrio. Revestir grãos com metilmercúrio é uma forma barata e eficaz de protegê-los contra o mofo e também garante que os grãos não germinem antes de serem plantados. Compostos de mercúrio são, no entanto, extremamente perigosos para a saúde humana e, por isso, grãos revestidos com mercúrio não podem ser ingeridos, embora os grãos produzidos a partir deles, quando plantados, sejam seguros para consumo humano. Na época, os perigos do metilmercúrio eram bem conhecidos. De fato, já tinham ocorrido casos de envenenamento no Iraque por causa do uso de grãos revestidos com mercúrio 2 vezes antes, em 1956 e 1960. Nesses 2 casos, agricultores tinham recebido grãos tratados com mercúrio e sido alertados para não consumi-los. No entanto, eles os consumiram mesmo assim, após lavá-los cuidadosamente, acreditando que isso removeria o revestimento tóxico de mercúrio. É claro que isso não ocorreu, e em cada caso várias pessoas morreram como consequência. Desde então, os riscos de distribuir grãos revestidos com mercúrio tinham sido reconhecidos e medidas tinham sido tomadas para evitar acidentes semelhantes. Agora, em 1971, todos os grãos revestidos com mercúrio seriam distribuídos em sacos claramente rotulados, incluindo advertências de que os grãos eram apenas para plantio e com símbolos claros de caveira e ossos cruzados para indicar que o conteúdo era venenoso. Além disso, os próprios grãos também seriam tingidos de uma cor rosa, não natural, para diferenciá-los dos grãos comestíveis e desencorajar seu consumo. Assim, grandes quantidades de grãos tingidos e rotulados, em sacos, chegaram por navio à cidade portuária de Basra entre setembro e novembro de 1971. Nas semanas seguintes, foram distribuídos por estrada, principalmente para áreas remotas no norte do Iraque. Os grãos eram fornecidos pelo governo, portanto, nenhum pagamento dos agricultores era exigido. Os distribuidores foram, no entanto, instruídos a explicar aos agricultores que os grãos não podiam ser ingeridos e eram apenas para plantio.
Deveria ser obtida uma assinatura ou impressão digital para indicar que os agricultores compreendiam isso antes que os grãos fossem entregues. Foi aí que as coisas começaram a dar errado. A estação de plantio já estava quase terminada quando os grãos chegaram, e por isso a distribuição foi feita com certa urgência. Assim, nem sempre os agricultores foram obrigados a assinar para comprovar que tinham entendido os riscos dos grãos que estavam recebendo. Alguns agricultores sequer foram avisados, mesmo entre aqueles que receberam o aviso. Alguns ignoraram o conselho. Eles achavam que as consequências de consumir os grãos não seriam graves ou pensavam que bastava lavá-los para remover o fungicida tóxico. Alguns agricultores deram os grãos aos seus animais, não observaram reações adversas imediatas e, portanto, assumiram que os grãos também eram seguros para humanos. Sem perceber que os sintomas do envenenamento por mercúrio poderiam levar semanas para aparecer em alguns animais. Os avisos nos sacos de grãos eram claros e inequívocos, mas estavam escritos em inglês ou espanhol, línguas que poucos agricultores iraquianos conseguiam ler. O símbolo de caveira e ossos cruzados, presente em muitos sacos, era amplamente compreendido no Ocidente como indicador de veneno, mas no Iraque não tinha essa conotação. Esses avisos foram ignorados. O resultado foi que grande parte dos grãos, entregues tarde demais na estação para serem realmente plantados, acabou sendo transformada em pão, consumido pelos agricultores e suas famílias, ou vendida a outras pessoas. O pão era um alimento básico, e a maioria das pessoas em áreas remotas o consumia em todas as refeições. A coloração rosa, destinada a indicar que os grãos não eram seguros para consumo, resultou em pão com um tom rosa incomum, o que o tornou especialmente atraente para as crianças. Além disso, mais grãos ainda foram usados para alimentar galinhas, ovelhas e gado, que produziam leite e ovos, ou eram eventualmente consumidos. Por sua vez, em poucas semanas, as primeiras pessoas com envenenamento por mercúrio foram internadas no hospital. Elas sofriam perda de visão, às vezes chegando a cegueira súbita e total, além de dormência nas extremidades e perda de controle motor. Muitas também sofreram sintomas gastrointestinais dolorosos e insuficiência renal rápida. O número de pacientes afetados aumentou de forma constante ao longo de dezembro, e as internações diárias chegaram a centenas, sobrecarregando alguns hospitais. Essa onda de sintomas graves não passou despercebida. E, dada a história anterior de acidentes por envenenamento com mercúrio no Iraque, os médicos logo conseguiram identificar a causa. O interrogatório dos pacientes permitiu até mesmo identificar a origem dos grãos que tinham causado esse surto de doença. Em poucos dias, os médicos alertaram o governo iraquiano sobre o problema, mas passaram-se semanas até que alguma ação fosse tomada. De fato, só em janeiro de 1972, o governo começou a emitir orientações sobre os grãos contaminados, afirmando que não deveriam ser consumidos. À medida que o número de mortes aumentava continuamente, a orientação mudou. Os agricultores deveriam destruir os grãos e haveria punições severas, incluindo a pena de morte, para quem fosse pego vendendo-os. Alarmados, muitos agricultores tentaram se livrar dos grãos o mais rápido e discretamente possível, às vezes jogando-os em rios e canais de irrigação. Isso, no entanto, levou a uma contaminação adicional da água potável ou de peixes e animais que viviam ou bebiam dessas fontes hídricas. Levou até março de 1972 para colocar a situação sob controle. E, até então, 6.500 pessoas tinham recebido tratamento hospitalar e 459 tinham morrido por causa do envenenamento por mercúrio. Posteriormente, observou-se que essa era uma estimativa conservadora. Muitas outras pessoas podem ter morrido em casa, após alta hospitalar ou após serem levadas para casa pelos parentes. Havia uma forte preferência cultural por morrer em casa, com a família, em vez de em um hospital, e muitas mortes domésticas em áreas remotas não foram registradas. Assim, algumas estimativas afirmam que até 4.000 pessoas podem ter realmente morrido por causa dos grãos envenenados. O consumo dos grãos foi fatal em cerca de 1 em cada 5 casos.
e cerca de 1/3 dos que morreram eram crianças. Após o desastre dos grãos envenenados no Iraque, várias mudanças foram feitas globalmente na forma como os grãos são distribuídos. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e a Organização Mundial da Saúde colaboraram para recomendar que produtos perigosos sejam rotulados na língua local, usando símbolos compreensíveis no local de destino. Também foi recomendado que qualquer produto de grão com fungicida venenoso, além de ser tingido, fosse tratado com outro aditivo para torná-lo amargo e desagradável ao paladar. Até meados da década de 1970, muitos países ao redor do mundo tinham proibido totalmente o uso de compostos de mercúrio como fungicidas. Outros produtos, menos tóxicos, já estavam disponíveis e os perigos do mercúrio eram mais amplamente reconhecidos. O Reino Unido proibiu o uso de metilmercúrio em 1971, os Estados Unidos em 1970 e o próprio Iraque na metade da década de 1970. Apesar dessa proibição, os danos causados pelo desastre dos grãos envenenados de 1971 foram extremamente duradouros. Muitos sobreviventes sofreram danos cerebrais e outros efeitos neurológicos permanentes. O desempenho acadêmico das crianças afetadas foi permanentemente comprometido. Crianças nascidas de pais afetados tiveram uma incidência maior de defeitos congênitos, danos cerebrais e morte na infância. E o envenenamento levou a um enorme aumento na incidência de distúrbios neurológicos, como o de mal de Parkinson, na população afetada. Esse desastre lançou uma longa sombra sobre o país. Os danos que causou são geracionais, uma tragédia humana em massa provocada por uma distribuição apressada e por uma falha de comunicação em escala industrial.